Hoje o bate-papo vai até São Paulo. Nós vamos conversar com Carla sobre astrologia. Ela vai ensinar tudo e mais um pouco sobre esse tema. Então, se eu fosse você, ficava até o final. Tudo bem, Carla? Como vai? Olá, tudo bem, Rosane? Gratidão pelo convite, obrigada, né, por compartilhar esse tema que é tão fundamental aí na vida de cada um, desmistificar um pouquinho as coisas que a gente traz de horóscopo, enfim, da astrologia, e vai ser um prazer poder aí compartilhar com vocês um pouquinho da astrologia, viu? Por onde tu quer começar, então? Minha Flor, o que você tem alguma dúvida que você queira especificamente? Ou você quer que eu fale para você o que é astrologia? Tem aquela coisa assim, né, do signo. Ah, hoje eu vou ver o meu horóscopo, né, o meu horóscopo de Capricórnio, que é uma coisa muito geral, são tantas pessoas que são de tal signo, não tem como Não, abranger tanto, né? Então, eu verdade. gostaria que tu explicasse um pouco como que funciona isso no dia a dia. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que a gente precisa entender é a astrologia? A astrologia é uma ferramenta milenar. Tecnicamente, a gente tem por volta de 2, 3 mil anos antes de Jesus. Porém, não. A gente já tem estudos aí da astrologia pelo menos 20 mil anos antes de Cristo, com o quê? Com o movimento lunar, que tudo começou com o movimento da Lua, já que a Lua é o satélite mais próximo ali da Terra. Então, conforme ela fazia seus ciclos, o pessoal percebia que havia uma alteração no comportamento das pessoas, porque se a gente parar para pensar, tem dias que a gente não vê a lua no céu, tem dias que a lua está só um sorrisinho, né, crescente, inclusive nós estamos hoje numa lua crescente em Gêmeos, excelente para comunicar e levar informação. Então, o que a gente precisa entender? Aí, do nada, ela tá linda, maravilhosa, mas é só a cada 15 dias que a gente vê esse espetáculo dela gigante, né? E depois ela começa a fazer aquele sorrisinho contrário, que é a lua minguante. Essas 4 fases lunar, observando diretamente a olho nu, deu a entender o quê? Que toda vez que chegava em alguns ciclos, as pessoas tinham um comportamento. Desde então começou, né, o estudo da astrologia, de observar os astros, né? É um estudo aí empírico que traz aí uma consciência do comportamento. A astronomia, ela estuda o físico dos planetas, das estrelas, do satélite Lua. Já a astrologia estuda o comportamento. Desde então, começaram a perceber que existiam movimentos de algumas estrelas até então, que parecia que se movimentavam. Não tinha sempre aquela estrela no céu. Aí começou a entender que são os planetas. E desde então começou esse estudo. E o porquê que a astrologia traz uma ressonância, Rosane, conosco? Porque os planetas lá no céu são aí, né, os grandes astros ali dos grandes senhores, né, a gente tem até os deuses que são representados pelos planetas, eles são constituídos de diversos minerais, diversas energias, diversos componentes ali químicos, e esses mesmos minerais, eles também nós temos constituindo o nosso próprio corpo físico, tanto no reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então, o que a gente entende? Tudo que está lá em cima, lá no céu, a gente chama de macro, né? Uma coisa gigante, uma coisa que conduz aí maior, porque é onde a gente tem consciência de um universo. E nós somos o microcosmo, tem o macrocosmo e o microcosmo, que temos as mesmas pequenas partículas que são constituídas esses planetas. Então, daí, quando existem movimentos lá no céu acontecendo, vibra em nós esses elementos, esses minerais, né? E aí começa a ressonância. Então, por isso que a astrologia está completamente ligada com o nosso comportamento, com o nosso físico, ali com a nossa alma, né? Que dentro da astrologia, nós temos todos os planetas, né? Os 7 planetas, a gente considera também o Sol, Lua e o Plutão, como o Plutão foi desconsiderado como planeta, mas a gente, né, continua trazendo ele bem forte, e o Sol e a Lua, que o Sol é uma estrela, a Lua é o satélite, como planetas. Então, a gente chama ali os 10 senhores ali do céu. E desde então essa ressonância começa a vibrar dentro de nós. E olha que lindo, né? Cada um, a gente tem o deus Marte, a gente tem o deus Júpiter, a gente tem... Por quê? Porque são deuses lá no macro ditando ali uma ordem no cosmo. E nós fazemos parte desta ordem. E aí a astrologia passou a ser observada e o comportamento começou a ser catalogado, né? Olha, toda vez que acontece esse movimento, as pessoas ficam meio estranhas, meio confusas. Quem nunca ouviu falar do Mercúrio retrógrado? Então, olha só como a astrologia é muito profunda. Quando a gente fala de signos de horóscopo, a gente está falando apenas de arquétipo. Então, eu sou virginiana. Rosane, você, qual é o seu signo solar? Capricórnio.
Capricórnio, duas terras aqui, né? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de um signo, a gente fala de um arquétipo, de característica. Todo mundo vai estar na mesma consciência que eu vou estar, que a Rosane vai estar. De repente, é um dia difícil para mim, eu vou reagir de uma forma mais emocional. Outra vez eu vou agir de forma mais racional. Então, o horóscopo só dita uma característica que tem ali a ver com você, mas não é, a gente não pode generalizar. O horóscopo, ele é muito genérico, ele só traz uma pequena consciência que a gente pode, naquele dia, melhorar o nosso humor, ou que naquele dia, aquele signo vai estar um pouquinho mais desorientado, um pouquinho mais confrontado ali no céu, e pode a gente receber o lado negativo desse arquétipo, e a gente tem que desmistificar, porque a astrologia não é só o sol, o signo solar. Pelo contrário, o signo solar é o espírito, é a consciência, é o yang, é o pai, né? O que a gente precisa entender é que nós temos uma grande trindade, além dos 10, né, planetas, dentro desses 10 planetas, temos a grande trindade, que é Sol, Lua e Ascendente. Sol é o espírito e o masculino, o yang. A Lua é o feminino, é o yin, né? É a mãe. E o ascendente, que é aquele signo que estava ascendendo no horizonte leste quando nós nascemos, somos nós. Nós trazendo as características, nós sendo vista por este cosmo todo, né? E desde então a gente entende que nós temos um pai, uma mãe, que nós somos a continuação dessa trindade. E aí começa a astrologia. Cada planeta trabalha um comportamento dentro de nós. E o que te levou a buscar esse estudo da astrologia? Eu já tenho uma tendência a esse universo mais místico, né? Desde pequenininha eu tenho o ascendente ali em peixes, né? Porém, o ascendente em peixes, ele não caracteriza pessoas que vão buscar esse lado mais esotérico, porque a gente tem todo um trabalho, temos quem rege cada signo, que é regido por um planeta, com quem esse planeta está conversando, em qual setor ele está. Nós temos 12 casas astrológicas dentro do mapa, que traz um pedacinho da gente. Depois, eu vou deixar aqui, colocando aqui o mapa aqui, para vocês poderem ir observando as 12 casas, os 12 signos, ou seja, todos nós temos os 12 signos dos zodíacos instalada onde? Na nossa mente, na nossa psique, na nossa alma, tá? Porque é o trabalho que a gente vai fazer aqui neste plano. Então, olha só, então a gente começa a ter esta consciência de trazer a força desses signos. Que bacana. Então, tu começou... Não, desculpa, até você perguntou, né, o que me levou para a astrologia. Eu já viajo, falou de signo, eu só fico neles. O que me levou é o meu chamado, o meu propósito de alma, né? Todos nós temos um propósito de alma, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós aqui não estamos aqui de férias, né? A pessoa fala, tô de férias, não quero... Todos nós viemos com o intuito de ser melhores, de crescermos espiritualmente, porque o espírito, que é o sol, é a soma de tudo que o meu espírito já viveu nesta vida e em todas as outras vidas, para quem acredita ali, e na continuidade das vidas. E a alma é exatamente esta vida. Então, dentro do meu mapa, eu identifico ali a minha missão de alma, identifico os meus dons, os meus talentos, que cada planetinha vai falar de um dom, de um talento, de uma habilidade, e aí eu fui para esse universo. Mas eu comecei tarde, tá, Rosane? Eu, desde novinho, sempre amei esse universo, mas eu amava de olhar, de buscar e acreditar. Com 33 para 34 anos, começou o meu chamado, e aí eu mergulhei nesse universo. Aí eu prefiro não comentar quantos anos, mas já tem década aí. Que maravilha! E como é que a astrologia ajuda esse despertar? Que tu diz que todos nós temos um propósito, a gente escuta muito isso, né? Cada um tem o seu propósito. Muitas pessoas passam por essa existência sem despertar para seu propósito, ficam amarradas, presas. Como é que a astrologia ajuda, então? É com mapa astral? De que forma? Então, através da data do seu nascimento, a astrologia ela só trabalha com a energia da data de nascimento. Nós não trabalhamos com a energia dos números. A numerologia, a gente trabalha com as datas e os números, que são interpretados através das letras, tá? Através da sua data de nascimento, o dia, o mês, o ano, o horário, a cidade que você nasceu, ali nós trazemos o mapa do momento. E ali vai contar a tua história. Ali vai trazer os seus dons, quais são os seus talentos, vai trazer os seus desafios, porque antes de trazer a consciência do que eu vim fazer, eu preciso ter consciência qual é o meu resgate, né? Eu escrevi recentemente um livro que chama Curse, eu e outras autoras, né? Que eu trago que a astrologia dentro do meu trabalho, que eu já tenho alguns anos, né? Só atuando como leitura astrológica, que
nós temos se a gente pode chamar de karma, lembrando, a palavra karma, ela vem do sânscrito ação. Então, quando eu venho para este plano, com o meu espírito ali imutável, com o meu racional, com o meu yang, nós nascemos ali com a força do yang, a semente, o espermatozoide da vida, eu venho com um compromisso, a lua, que é a alma, que são as nossas emoções. Se a gente tem um livre-arbítrio, é como eu lido emocionalmente com as questões da minha vida, e não com o que eu vim fazer, porque o que eu vim fazer está totalmente direcionado, a gente fala que está escrito ali nas estrelas, né? Porque nós não temos livre-arbítrio das nossas emoções, e se a gente não tem e vive totalmente pelo inconsciente, concorda que a gente não tem livre-arbítrio para poder mudar uma situação? O que a gente pode é ter consciência e se trabalhando para domesticar este comportamento, porque as emoções, elas são totalmente fisiológicas, quando elas vêm, elas saem. O que a gente pode é controlar ou ganhar consciência da dor que está sendo ativado. Então, quando a gente faz o nosso mapa, quando a gente entende ali aquela mandala astrológica, eu sei que em tais períodos eu vou passar por alguns desafios no físico, no emocional, no intelectual. Ali eu já vou entender quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Então, recentemente, agora mesmo, acabei de sair de um atendimento, onde eu já iniciei falando, olha, minha flor, eu sei que você tem a feridinha da rejeição, né? Ali na gestação deve ter sido difícil. Aí a pessoa traz a história. Eu chego já falando da história, então a gente entende que o que ela precisa passar, da gestação até os 14 anos e meio, segundo a linguagem do corpo da Cristina Cairo, que eu também pratico, a gente está trazendo o quê? A consciência do que eu vim resgatar. Podemos chamar de resgate kármico, do compromisso assumido entre vidas, da necessidade de uma reconciliação de vidas passadas, tá? Neste período, eu passo por esses desafios. Depois, com 14 anos e meio para 15, eu olho para os meus pais e falo, entendi, eu sou vocês, eu vou levar o que eu senti de vocês e vou para o mundo me buscando. É onde entra ali os nossos dons, nossos talentos, que naturalmente fluem desde pequenininha, desde quando a gente nasceu ali do ventre da mamãe, a gente já tem algumas características, que são os signos, os arquétipos, é a roupa ali, né? Porém, a astrologia, ela te traz consciência dessas dores. E essas dores que depois dos 15 anos eu vou projetar no resto da minha vida. Então, tudo em nós, segundo a astrologia e segundo o meu olhar, pelos estudos, por ver tantos traumas, por ver tanta violência, por ver tantas rejeições, mas também ver tantas famílias que mimaram demais, ou acolheram demais, ou protegeram demais seus filhos, a gente começa a entender que aquele período dos primeiros 15 anos é aonde eu preciso tomar consciência porque eu preciso ser e viver aqui neste plano. Aí a gente busca o nosso melhor. E até os 15 anos, então, é que vem todo esse período do que tu tem que fazer, e como é que tu faz com esses pais que mimam muito? Como mudar isso? É difícil. Eu digo que quando tem traumas mais impactantes, é um pouco mais fácil de lidar, porém é mais difícil de sair do que quando nós temos pais que moldam os filhos, que mimam demais e não deixam eles crescer. Por quê? Porque, imagina, qual é o primeiro? Segundo a psicologia, né, ele traz aí que o primeiro amor de uma menina é o pai e o primeiro amor de um menino é a mãe. Imagina que teu pai foi magnífico, foi tudo que ele podia ser, ele te deu amor, carinho, ele se vivia para você, ele te protegia, você não precisava fazer nada. Como você vai para o mundo? Qual homem vai ser suficiente para você? Muitas pessoas daí começam a ter as mudanças de comportamento, tanto na parte sexual, como na parte de comportamental, atraindo um pai feminino, porque eu sou o masculino que eu venho buscar ser quem eu sou, então eu vou precisar buscar esse pai no mundo, só que eu sou masculino, eu nunca vou achar esse pai, porque eu sempre vou atrair pessoas femininas. E aí começa todo o trabalho emocional do compromisso que a gente veio fazer, Rosane. O fato é que a gente precisa entender que nós temos compromissos, nós honramos ali fazer algo pela nossa evolução, o nosso espírito ele precisa evoluir, a nossa alma está à nossa disposição, o que a gente só precisa é ter essa coragem de se olhar e curar nossa criança interior. Não está escrito lá na Bíblia, numa das parábolas de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas, porque é dela o reino de Deus? Porque até os 15 anos eu não estou sobre a minha ressonância. Eu estou sobre a vibração dos meus pais, da gestação até os 7 anos e meio, carregando todas as memórias, né, celulares da mamãe,
tudo que a mamãe reprime, porque é adulta, já sabe lidar com o comportamento de uma forma que ela conseguiu sobreviver, a criança está reprimindo lá, tá? Às vezes a mamãe é super calma, passiva, e a criança tá lá agitada, irritada, gritando com tudo. Por quê? Porque a mamãe está reprimindo tanto aquele comportamento que ela já aprendeu a entrar numa zona de conforto, que não é legal. E a criança está lá, gritando para o mundo, na ressonância dela, e a gente não entende. Por isso que papais correm aí para psicólogos, psiquiatras, com tantas descobertas que a gente está tendo, né, de comportamento das crianças, nada mais é por causa de comportamentos nossos, da fase da infância, que os nossos, outro parábola, os nossos filhos pagarão os erros dos pais até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque nós somos a continuidade, até que um chega e corta. E corta vai também. E como resgatar essa criança interior, que é tão importante ao longo da vida, né, Carla? Não é só resgatar. O que eu costumo dizer é que as pessoas querem olhar para essa criança porque entenda, a criança está dentro de nós. Jesus falou, deixar vir a mim as criancinhas, não deixou? Porque é dela o reino de Deus. E quem quer dizer, passou dos 15 anos, a pessoa que tem 80 anos esquece, não vai entrar no reino de Deus. Ela não está dizendo isso de uma forma, né, direcionada, ele está dizendo isso, deixar vir a tua criança, porque é ela que sofre. É ela que sofre as dores, é ela que tem a consciência do desafio. Muitas crianças, até 7 anos de idade, na ressonância da mamãe, elas têm ali a consciência do que elas vieram fazer. Tem crianças extremamente conectadas com o teu inconsciente, tá? E olha só, a gente precisa entender a dor da criança e acolher, porque o que ela viveu, ninguém tira. Como eu vou administrar aquela dor? É eu, adulta, administrando o quê? Os meus comportamentos emocionais. Né, os insights, aqueles os complexos que são ativados, as janelinhas que são criadas neste período até os 15 anos, 14 anos e meio, e desde então essas gavetinhas vão ser abertas sempre que algo remeter àquele complexo. E aí a gente vai aprender o quê? Só sabendo quem eu sou, quais são os meus dons, o que eu vim fazer para o mundo, porque quantas crianças aí o pai fala, eu quero que você seja médico. A criança não tem dom de ir para a medicina, às vezes ela tem dom de ir para a arte, para tecnologia, qualquer coisa, mas a criança vai ser o quê? Médico, porque o papai, ela quer ser vista por esse papai, geralmente papais muito ausentes, né, e mais ditadores, assim, ditadores de ditar o que eles acham que é melhor para os seus filhos, né, ou seja, papais reprimidos, né, que não teve essa oportunidade disso em casa também, e coloca a criança, e aí a criança não vai ter uma vida saudável, vai chegar um momento na vida que vai vir ciclos, os 7 dias lunares que vão se transformar aos 7 anos saturninos, que vai trazer consequências e dói. Você que acorda, e tá tudo bem, o despertar de cada um é o tempo dele. Então, tu trata o lado psicológico também, sim, não é só astrologia, sim. É um trabalho complexo. Complexo. É assim, a gente trabalha, tanto que é em média de 1h30, 2 horas de atendimento, quando não passa, né? Que a gente vai ter que primeiro acessar, eu tenho a visão sistêmica, a visão quântica também da realidade, e aí a gente primeiro tem que encaixar a pessoa dentro do cenário de onde eu vim, por isso que é tão importante ali o mapa, né, projetado na tela, porque nós temos na astrologia, vou até mostrar aqui de uma forma, deixa eu só esconder o nominho da pessoa, porque isso é extremamente particular, então ninguém vai saber quem é essa minha boneca aqui, que eu vou atender, que eu já atendi. Tá vendo? Na astrologia, eu sei que vai estar projetadinho de uma forma melhor, mas na astrologia nós temos aí as 12 casas dos zodíacos e nós temos uma cruz, porque na verdade nós temos 6 eixos astrológicos com 12 casas. Cada eixo, a gente entra ali nas leis herméticas, existe a sua luz e a tua sombra. Então, cada eixo astrológico, né, traz um trabalho para ser feito e uma consciência. Quando eu olho ali para o seu mapa, nós temos uma cruz, né, que é o ascendente, quem eu sou. O signo que estava ascendendo ali naquele momento é quem eu vim ser. Aí a casa 4, que é a próxima que a gente olha depois, é a casa 1, 2, 3, 4. Chega na casa 4, eu tenho que entender de onde eu vim, quais são as minhas dores e minhas crenças limitantes, inclusive a casa que a gente sai daqui deste plano, tá? Ah, que legal. Então, eu sou a Carla, que trago essas características, mas eu vim desta família que me conduziu para estas outras características. Ah, que legal. Aí eu vou subir 5, 6, 7. Quando eu chego na casa 7, que é o oposto da casa 1 eu sou, mas a casa 7 é quem é o outro, é os outros que vão entrar na minha vida. Quando a gente fala a casa 7, é a casa que eu me relaciono, aí eu só vou aprender a saber quem eu sou com essas pessoas da casa 7. Porém, eu tenho que entender de onde eu vim, para que ambas
chegam na casa 10. Aí da casa 7 tem a casa 8, 9, a casa 10, aí temos a casa 12, 11, a casa 10, que faz o quê? O grande trígono, né? Que a gente faz, que é o masculino, o yang. Casa 10 é a casa da carreira, é a casa onde eu vou passar a maior parte do meu mundo. E a carreira pode ser você ser uma dona de casa, vai ser seu cenário ali, tá? Mas se eu não estiver conectada com aquela casa 10, vai me faltar o quê? Eu vou ter uma frustração na carreira, eu vou ter uma frustração porque eu não vou ganhar dinheiro, vou ser reprimida de alguma forma, e eu não vou ter força física, porque a casa 10 é o sol do meio-dia, onde a gente recebe o auge da luz solar. Então, olha que lindo a gente entender tudo isso. Lembrando que casa 10 e casa 4, que é o mesmo eixo, que nem casa 1 e casa 7, é o eixo da família, da base e do mundo. Olha quem joga a gente para o mundo, a família, a base. É o mesmo eixo, que é Lua, Câncer, naturalmente falando da mandala astrológica, e Capricórnio, Saturno. É o eixo dos ciclos setênios, que ditam setênios das nossas vidas. E a casa 10, por falar de trabalho, por isso que é o Saturno que rege ali. É continuidade, estruturação, foco, meta, objetivo, racionalidade. São pessoas que têm um comportamento mais centrado, mais objetivo. Tem pessoas que falam, os capricornianos são frios, eles podem ser até frios, porque eles são pragmáticos e objetivos, mas eles são extremamente sensíveis. Qualquer coisinha já está ali, emocionado, se conectando com o teu lado da lua, né? Com o teu emocional, com o que ele aprendeu na vida. Então, a gente precisa, Rosane, entender o quê? Quem somos, de onde eu vim, com quem eu vou me relacionar. Só depois eu entro ali na casa 10, que é o palco da minha vida. E a casa 10, quando eu não entendo, não tem esse trígono feminino, né? A pirâmide feminina, que significa o feminino, eu fico o quê? Desequilibrada emocionalmente. E emocional é a lua é a alma, é o trabalho que eu vim fazer nesse... Interessante. E tem como arrumar a pessoa nessa eixo dessa? Ela está fora desse eixo? Tem, a gente leva a consciência. Por isso que eu digo que a astrologia ela é uma bússola que ela te orienta e uma bula, ela é o teu remédio. Ali na casa 10, geralmente, pela visão sistêmica, né, das constelações, a casa 10 está relacionada ao trabalho. O que a mamãe faz? O papai chega, né, traz ali a consciência do masculino, da semente, né, do espermatozoide que vai dar vida. O universo é masculino, é uma ação do Yang, né, é o raio de sol ali que inicia tudo. Só que quem vai gestar o filho, quem vai alimentar o filho, quem vai cuidar daquela gestação e, principalmente, quem vai trazer consciência que eu vou dar vida para aquela criança é a mãe, é o feminino. Por isso que a casa 10 está muito relacionada pela astrologia tradicional com a casa da mãe. Alguns trazem aí na astrologia moderna a casa do pai, e pode ser que temos um pai ali dentro da casa mãe, aí a gente já sabe que a mamãe tem algumas questões emocionais no trabalho, e aí a gente precisa o quê? Tomar essa força, buscar o que aconteceu. O desequilíbrio está ali. E muitas vezes, igual neste mapa, né? Ele abre ali os últimos grauzinhos do signo de Câncer, ou seja, é uma pessoa que, na carreira dela, ela é extremamente lunar. Lógico que eu vou olhar a lua dela onde está no mapa, eu vou fazer toda a leitura. Mas quando eu olho ali a casa 10, o que a lua trabalha? Os líquidos do nosso corpo. Então, ela trabalha ali também todo o nosso sistema endócrino. Então, olha quando a gente fala da lua, como é forte. A lua, ela vai ditar o quê? O nosso emocional, as nossas instabilidades. Não tem uma música que fala mulher de fases? Sim, a lua é as fases, as quatro principais fases, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. E a lua, ela vai trabalhar onde? Nos seios, ela vai trabalhar no seu sistema digestivo, ela vai governar os teus instintos. As pessoas ficam completamente sem instinto, sem fica com o processo emocional completamente desequilibrado. E aí, óbvio que vai ter algum problema ali, ou na carreira, ou na forma de ganhar dinheiro, ou no relacionamento. Como eu entendo que eu estou em desequilíbrio com o meu mapa? Quando eu não sou uma pessoa próspera, quando eu gasto mais do que eu ganho, quando eu não tenho uma carreira, estou num trabalho só porque eu tenho habilidades. Ninguém fica num trabalho sem habilidades, tá? De alguma forma, onde ela trabalha é um dom, porém está lá no terreno ainda, não está no âmbito mais mental e quanto menos espiritual, porque nós temos também as oitavas dos planetas, né? E aí a gente consegue equilibrar, principalmente pedindo ali para ela, para ir procurar um médico, ver como estão os minerais dela, porque se eu estou com problema na lua,
no meu sistema de digestão, ou seja, não tô conseguindo absorver os meus minerais, o que eu vou ter problema? Na estruturação óssea, que é Saturno. Aí eu vou ser uma pessoa com problema na coluna, no problema na lombar. As pessoas hoje estão com muita dificuldade nessa região aqui na cervical. Por quê? Porque está sem consciência de tomar decisões, não tem a força. Aí com certeza ela vai estar com potássio, com magnésio, com cálcio, né? O Saturno tem muito cálcio ali, apesar de ser um planeta extremamente gasoso, mas é ele que é responsável pelo nosso sistema endócrino também de levar ali a substância, como o ferro, né? Que leva o oxigênio ali para os músculos. Então, tá tudo correlacionado, Rosane. Tá certo. Então, mas, Carla, tu deu uma aula hoje de astrologia, eu quero te agradecer bastante, né? É uma coisa bem complexa, não é tão simples, depende de vários fatores, disso e daquilo, mas já deu para a gente pegar um gostinho pela astrologia. Te agradeço muito por essa oportunidade. Imagina, Rosane, eu que agradeço aí de poder levar a astrologia para o maior número das pessoas, lembrando, nós mulheres, né, que é o foco ali do teu canal, de buscar saber quem somos, a gente precisa entrar nos nossos úteros, entender a nossa força, né, entender qual é a nossa missão, o que eu vim dar vida. O masculino, ele traz a vida, ele é extremamente fundamental, sem questionamento, mas é a lua que dá o poder de ser quem somos, a vida em si aqui na Terra. Então, bora se conectar aí com o seu mapa. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha flor, gratidão. E obrigada aí a todos que assistiram. Gratidão.